Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. Teve mudanças. E é importante que você as conheça de perto. Neste vídeo, nós vamos tratar de alguns desses temas. Pois muito bem, a síntese é que o que era de uma forma mais objetiva recebeu uma flexibilização. No dia 30 de junho deste ano, o ano de 2023, essas alterações ocorreram por meio de decreto, na aplicação do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. Nós vamos mostrar na tela para você, neste vídeo curtinho, as principais ideias que você deverá aplicar. Vamos à tela. Então, equilíbrio fiscal, atenção estados e municípios para alteração das regras. A primeira importante mudança ocorreu no Decreto 11.587 de 2023, que mudou o Decreto 10.819, que regulamenta, neste ponto, a Lei Complementar 178, de 13 de janeiro de 2021. Essa lei estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal e alterou também várias leis, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. A maioria das alterações é apenas consequência da reestruturação da administração, ocorrida por meio de medidas provisórias no início do ano do governo, convertida recentemente na Lei 14.600. De fato, vários dispositivos foram mudados apenas para mudar Ministério da Economia para Ministério da Fazenda e assim ocorreu. Então vou mostrar agora dispositivos que só mudaram o nome do ministério. Nada além disso. Vamos à tela. O decreto renomeou Ministério da Economia para Ministério da Fazenda. Também alterou o título do capítulo 5, que trata das análises e avaliações fiscais. Essa segunda parte do capítulo 5 é importante. Vamos à tela. Então, por exemplo, no artigo 1º do decreto menciona que o decreto 10.819 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º, e você tinha lá, está taxado, Ministério da Economia, e o que mudou foi só o nome, para Ministério da Fazenda. Já no artigo 6º, o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal será exigível enquanto o ente federativo signatário possuir obrigações financeiras decorrentes de. E no parágrafo 1º foi colocado a nova ideia. O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, desde que não seja exigível, poderá ser encerrado por meio de solicitação do chefe do Poder Executivo. Essa tônica ficou importante em vários dispositivos, porque pode a alteração ocorrer por simples solicitação do chefe do Poder Executivo em várias situações. A primeira delas é o não cumprimento de algumas das regras impostas pela União. Mas, nesse caso, a rescisão terá outras consequências. Especialmente para você que trabalha na área e conhece bem o assunto, eu vou destacar duas delas nos próximos slides. Vamos à tela. Artigo 10. Algumas alterações foram realizadas. A primeira diz respeito ao caput, parágrafo 1º, ao tratar do percentual de garantia da União para operações de crédito. Anteriormente, era fixado em 3% a garantia. Agora passou a ser a garantia de até 3% da receita corrente líquida, apurada no exercício anterior ao da adesão para cada ano de vigência do Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal. Na prática, quando você muda de um percentual certo e determinado para colocar até, nós não percebemos o que isso significa. Significa a aplicação do princípio da discricionariedade. No Diário Oficial do dia 5 de julho de 2023, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu que, embora a lei determine, uma outra lei, determine o percentual de até tantos por cento, era obrigatório que fosse o percentual máximo determinado. Por que o Supremo Tribunal Federal interferiu nisso? Porque deixou claro que a administração pública deve dar segurança jurídica a quem trabalha com ela e não deixar o cidadão escravo
de um poder discricionário que atua de cada hora de um jeito diferente. Nesse caso, o caminho da lei foi exatamente o oposto. Ela estabeleceu que a garantia é de até 3%. Para os inimigos, 3%. Para os amigos, 0,0001% de garantia. Tá? É claro que uma relação no regime republicano não aplaude esse tipo de iniciativa. E aí não tem nenhuma conotação política. Basta apenas nós presenciarmos tudo que nós buscamos na evolução do direito. Não é possível que essas relações sejam cada vez mais temperadas pelo poder do soberano. Independentemente de visão político-partidária, uma mudança como essa não merece nosso aplauso. Mas foi feita e podemos cumprir. Aos amigos, pelo menos, vão se beneficiar da redução da garantia, da exigência da garantia. Na tela conosco agora. Aqui, outra mudança importante que vai ser percebida por você. Na redação anterior, estava estabelecido que 4 ou mais das medidas previstas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 159, na hipótese de o ente ter aderido ao plano no mandato anterior do chefe do Poder Executivo e ter cumprido as condições estabelecidas para a obtenção da primeira liberação dos recursos de operação de crédito. A redação atual passou a ser a seguinte: medidas adicionais entre aquelas previstas no parágrafo 1º. Ou seja, o poder discricionário foi bastante ampliado. De que trata o artigo 2º, parágrafo 1º da lei? Não está na tela e eu vou ler para você aqui agora. O artigo 2º coloca: o plano de recuperação fiscal será formado por leis e atos normativos do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. Para você que não tem familiaridade com esse assunto, eu colocaria uma ideia simples. A União Federal faz a arrecadação do maior volume de recursos. E para evitar o repasse por meio do Fundo de Participação dos Municípios, que inclui os impostos arrecadados pela União, há vários anos no nosso país, há quase 2 décadas, foram sendo eliminados impostos, reduzidos impostos e criado contribuições. A contribuição não entra no Fundo de Participação dos Municípios. Então a União voltou a ter mais dinheiro em caixa. E os estados e municípios, menos dinheiro em caixa. Porque o que é recolhido como contribuição não é dividido. Entendeu agora, de modo bem didático e bem simples, o que aconteceu com a redução do dinheiro e o embarque de políticos ocupando os cargos de chefe do Poder Executivo, adotando medidas extremamente populistas, criando benefícios em cima de benefícios já existentes na União. A União institui um vale comida, o Estado institui outro e o município outro. Então não há uma coordenação de políticas públicas. E todo mundo foi se endividando. No final dessa linha de endividamento, buscaram a União Federal. E como ela está com o caixa maior do que estados e municípios, e isso é natural porque a União tem que arrecadar mais dinheiro para poder compensar as desigualdades regionais, os cofres estão cheios e aí obriga estados e municípios a uma conscientização fiscal, uma responsabilidade fiscal efetiva. Pois muito bem, dentre essas medidas para você aderir ao programa, note o que consta entre elas. Então, no parágrafo 1º do artigo 2º, que trata da adesão ao plano de recuperação fiscal, foi colocado o seguinte: das leis ou atos referidos no caput, deverá decorrer, observados os termos do regulamento de implementação, as seguintes medidas. Então, para aderir ao plano, eu tenho que assumir alguns compromissos. O primeiro, alienação total ou parcial de participação societária. Por isso que estão vendendo as empresas estatais estaduais. A adoção de regime próprio de previdência social no que couber. 3. Redução de pelo menos 20% de incentivos e benefícios fiscais. Olha só, isso aqui é responsabilidade fiscal levada a sério.
4. Revisão dos regimes jurídicos dos servidores para reduzir benefícios ou vantagens. É um discurso que certamente fica muito distante do discurso populista. É levar a sério o dinheiro público. Não é? Mas continua. A instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento das despesas primárias, realização de leilões de pagamentos para descontos, visando quitação de obrigações inscritas em restos a pagar. Ou seja, eu pego a minha dívida, coloco um leilão, quem compra essa dívida que está aqui? E aí coloca um leilão com desconto. A adoção de gestão financeira centralizada no âmbito do Poder Executivo e a instituição de regime de previdência complementar. E aí tínhamos a seguinte regra. Para você trabalhar nessa direção da nova lei complementar, você tinha que fazer pelo menos 4 dessas. Olha na tela como ficou. Medidas adicionais entre aquelas no parágrafo 1º do artigo 2º. Ou seja, a redação anterior obrigava 4 ou mais das medidas. Agora é medidas adicionais entre aquelas. E isso será suficiente. De novo, poder discricionário avançando. Mais alguma ideia na tela com você. O artigo 17, ele trata das hipóteses de encerramento ou da extinção do plano de promoção. Olha como é que você sai do programa, se livra do programa. Bom, e para poder voltar aqui. Então vamos lá. O plano de promoção de equilíbrio fiscal será encerrado. Inciso 1. Encerrado quando? A sua vigência terminar. Perfeito. O ente federativo descumprir as condições para a liberação, não vai mais receber o dinheiro do plano, e um fato superveniente indicar que houve liberação indevida de recursos. Os incisos, a linha D foi excluída. A exigência do artigo 4º da lei não for atendida até 1º de julho. E aí ficou, portanto, uma das ideias do desligamento do plano era não adotar medidas até determinado prazo. E essa exigência foi simplesmente cortada do decreto. Vamos verificar o que mais nós temos de bom nessa norma. Artigo 26, parágrafo 2º. Foi mudado a regra, onde estava escrito: as conclusões definitivas dos processos de análise fiscal subsidiarão os processos administrativos de. Parágrafo 2º. Das avaliações de que trata o inciso 1, caberá apenas pedido de revisão mediante apresentação de justificativos fundamentados no prazo de 10 dias. Ficou o seguinte, parágrafo 2º. Das avaliações de que trata o inciso 1 do caput, caberá apenas pedido de revisão mediante apresentação de justificativas fundamentadas no prazo de 10 dias, aí não mudou, contado da data da publicação do Diário Oficial de que trata o parágrafo 2º ao Ministério do Estado da Economia. Mudaram para Ministério da Fazenda. Mas é importante a gente destacar por quê? Porque cabe recurso de revisão. E neste recurso poderá inclusive ser discutido administrativamente o cumprimento de algumas metas e a avaliação desses resultados. Por quê? Porque as finanças públicas, nós todos sabemos, exigem acomodações em termos de apresentação dos demonstrativos fiscais. E é importante que essa interpretação, embora seja matéria de contabilidade pública e de gestão financeira, também cabe interpretação. É o que ocorreu, por exemplo, quando saiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitos estados pegavam a parcela do que pagavam de previdência em relação do que recolhiam de imposto de renda dos seus servidores ativos e inativos, o imposto de renda, e colocavam como receita, aumentando a receita de estados e municípios. Demorou tempo até que fosse pacificado o entendimento a respeito. Vamos voltar na tela, até para encerrar o nosso trabalho. No artigo 2º do decreto, revogou os seguintes dispositivos do decreto 10.819. Foi revogado. O inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 14 é a necessidade de prever nos contratos de operações de crédito que trata o caput o adiantamento de 1/3 ficou revogado simplesmente, e o artigo 16
estabelecer que o plano de promoção do equilíbrio fiscal, acompanhado de manifestação favorável do secretário do Tesouro Nacional e do Tesouro do Orçamento, do Ministério da Companhia, não será revisado ou atualizado. Então, passou a permitir a revisão. A leitura obrigatória que a gente colocou no final do nosso vídeo aí para você é a leitura obrigatória para os profissionais da área do orçamento e finanças dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o decreto 11.587 que você tem aqui nessa mesma linha. Ainda na linha do equilíbrio fiscal, por meio de portaria do Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda revogou a portaria do Ministério da Economia, que regulamenta a dedução do valor das parcelas dos contratos da dívida administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, de que trata o artigo 3º. Então, a portaria foi revogada por meio desse dispositivo. Deixo na tela aí com você o QR Code das duas normas aqui referidas. Não esqueça que nós também temos cursos express, que estão na descrição desse vídeo, para você poder se atualizar em temas relevantes. Esse vídeo foi dirigido especialmente a você, ordenador de despesas e todos aqueles que trabalham com as finanças públicas. Esse caminho mais presente hoje nas licitações e contratos foi definido pela própria Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133. Nós não podemos mais imaginar construir um plano de contratações anual sem considerar a disponibilidade financeira e a programação financeira em cada mês do que pode ser gasto. A integração dessas áreas passou a ser uma das tônicas mais importantes da nova Lei de Licitações e Contratos. Por isso, você que vai conhecer bem a lei, leia a lei toda, mas comece também dando uma olhadinha na lei orçamentária e na lei de diretrizes orçamentárias. Esse caminho, essa transição tem que ser feito com muita competência. E para isso nós estamos gravando vídeos específicos para você, o conhecimento express, rapidinho e vídeos baratos que você terá alcance de qualquer ordenador de despesas, inclusive no cartão de crédito corporativo. Até o nosso próximo encontro.